Só deixo o meu cariri no último pau de arara. Dança contemporânea no Cariri cearense. Essa pesquisa vai tratar justamente disso, principalmente das teias que se entrelaçam para a construção dessa dança. E aí eu trago os 28 municípios da região do Cariri cearense. Dentro desses 28 municípios, nós temos o Triângulo Crajubá e a região metropolitana do Cariri cearense, que é composto por essas 9 cidades. O triângulo é o Crato, Juazeiro e Barbalha, que formam o Triângulo Crajubá. O Cariri ele possui muito vivo suas festividades, religiosidade, mitos, lendas e a cultura popular. A festa do pau da bandeira na cidade de Barbalha, a Expo Crato, as romarias de Paticício, que acontecem na cidade de Juazeiro, os grupos de tradições que permeiam toda a nossa região, muito pulsante, muito forte. Aqui nós temos o Mateu do Reisado, sempre sorridente e brincalhão, sem falar naqueles homens que dançam maneiro pau. A cultura popular e os mestres da cultura, do Reisado, as mulheres do coco e os grupos seculares como a Banda Cabaçal dos Irmãos Aniceto. A dança contemporânea na nossa região, ela mergulha muitas vezes nessas maravilhas para criar, experimentar e compor, para desenvolver seus trabalhos artísticos, seja para palco ou para a sala de aula. Gosto de começar pensando da seguinte forma, que a dança contemporânea é uma ideia, porque ela não está ligada ou engessada a uma técnica específica. Ideia porque ela é mutável, ela não se deixa moldar por uma técnica ou uma linha específica de movimento. Mas esse é um conceito que eu busquei para o meu melhor entendimento e que assim eu pudesse passar de forma mais tranquila para os meus alunos de dança contemporânea. Algumas recorrências nos passos de dança contemporânea pode dar surgimento ao que Arthur Marx falou, que seria o sistema técnico estético. E aí quando eu me encontrei com esse sistema técnico e estético, imediatamente me veio na cabeça alguns exemplos do que se torna recorrente em algumas aulas de dança contemporânea, em processo de criação. Um desses exemplos é a questão de técnicas improvisacionais. Se pararmos para analisar, é quase que uma regra, quando se trata de dança contemporânea, você trabalhar essa técnica específica, porque ela ajuda no processo de criação, desenvolvimento, partitura, consciência corporal e por aí vai. Coisa bem interessante que eu acho que é importante apontar aqui é o surgimento do intérprete criador. Que eu gosto de entender que o intérprete criador ele passou uma das principais características referente à dança contemporânea, né? O bailarino ele passou a ter um papel muito importante dentro desse processo de criação. E aí eu chego justamente no capítulo 3 da minha pesquisa. Elas quem? Existem duas figuras importantes aqui na região que foram decisivas para esse processo da dança, não dança de um modo geral, mas especificamente em algumas linguagens. Inês Silva e Ana Meire. Inês Silva, não vou me aprofundar muito nela, porque já existe um documentário sobre ela, feito pela Associação Dança Cariri e a Companhia Alisson Amâncio, que já detalha com muita preciosidade, com muito afeto, a história dela.
que ela e Ana Meire, elas são contemporâneas uma da outra, né, com a diferença de 2 aninhos, e isso fez uma grande diferença para a região. Mas aí, tratando de Ana Meire, né, ela é cratense, nasceu cratense, nasceu na cidade do Crato, foi morar na capital muito cedo, muito nova, aos 13 anos, e lá se envolveu com a dança. Depois de muitos anos de curso de especialização, ela retoma ao Cariri, ao Crato. E quando ela retorna, que a Inês Silva já está aqui, ela vai montar também sua academia. E aí, ela e Inês Silva contribuem tem uma contribuição tão importante para a região, para a formação, porque como aqui não havia outros profissionais nas áreas técnicas, como figurinista, cenógrafo, iluminador, elas traziam esses profissionais de fora. E era uma forma também de alimentar o interesse, a curiosidade. Elas trouxeram oficinas de outros profissionais, de outras linguagens. Ana Meire, ela realizava os seus festivais anuais, né, com os alunos, mas ele não tinha uma temática específica, né? Era coreografia X, coreografia Y, de balé, de sapateada, etc e tal. Quando a gente chega no período das diretas já, né, esse movimento político, essa crise que o país também estava passando, então ela teve que repensar tudo, inclusive por questões financeiras. E ela criou um festival chamado Menor Abandonado. E nesse festival foi justamente aí onde ela, juntamente com os bailarinos, desenvolveram a coreografia do Operário. Que na foto vocês vão ver, são 2 bailarinas de macacão azul, uma mais claro e uma mais escuro. Né? E aí nessa coreografia tem um ponto tão importante que é o processo de criação coletivo e colaborativo a partir da temática operário. Os operários foi dançar com essa é a Luna da Sul. Tem até a foto dela me mostrando. Elas foram dançar com um macacão, nós fizemos um macacão que saiu barato, não tinha brilho, não tinha nada, mas tinha cor. Cada pessoa tinha um macacão de cor diferente, era um amarelo, um azul claro, azul escuro, vermelho, laranja, como se fossem operários, um boné, entendeu? Então, elas criaram, eu pedi para elas criarem um movimento de operário, como se estivesse trabalhando numa fábrica. Ana Meire, ela ficou 8 anos com a academia dela, e desse trabalho surgiu algumas bailarinas, entre elas Tailina. E acabou sendo, eu comecei minha pesquisa a partir dela e foi ela quem foi me levando para outros caminhos também. Ela começou aos 12 anos com Meirinha, mas antes ela fala em seus relatos que ela já dançava de maneira livre, ela sempre gostou muito de dançar. Mas numa academia, a primeira vez foi com Meire. E aí, quando ela saiu da academia, ela montou seu próprio espaço. E aí Elina começa uma trajetória de dança. Ela se encontra com outros profissionais, ela começa a trabalhar e ela se encontra com Nicodemos. Tem um contato com a dança desde muito cedo também. Aos 22 anos vai para São Paulo, participa de algumas companhias e é convidada por Vitor Navarro a fazer parte da companhia dele, né, no Rio de Janeiro, em Petrópolis. Né? E aí o que é que acontece? Depois dessa experiência com o Vitor, ele vem ao Crato, né, morar no Crato. E aí ele se encontra com Elina. E na entrevista que eu fiz com o Nicodemos, né, em dezembro do ano passado, 2022, ele deu um relato sobre Elina que ele fala o seguinte: Elina foi a pessoa que mais identificou com o trabalho que eu fazia. A consciência corporal, o que eu estou sentindo, o meu corpo está pedindo, o que ele está recebendo. E aí esses relatos de Nicodemos fez uma ligação muito direta aos relatos de Elina, porque ela vem falar muito dessa relação dela com o corpo, dessa criação, desse processo. Né? Durante 3 anos, Elina manteve seu espaço e desse lugar surgiram pessoas maravilhosas. Né? Eu vou citar 2 pessoas aqui que, não que as outras não sejam, mas que eu acho que é importante acentuar. Uma delas é o nosso maravilhoso João do Crato. Quando eu falo que João do Crato ele passou pela academia de Elina, eu não digo com isso que ele iniciou sua trajetória artística lá. Muito pelo contrário, João do Crato tem uma vasta experiência, como ele relata quando criança, né, em Aracatiaçu, norte do estado, zona norte do estado,
Ele brincava muito, ele não gostava de bola, essas brincadeiras nele, ele gostava de bailar, de dramas populares, de brincar com a cultura popular, com os mestres. E aí ele vai falando que logo em seguida, quando começou a ficar maior, começou a entrar em contato com a cultura popular, ele participou de outras bandas, ele criou, ele fez parte do movimento punk, formou a banda Chá de Flor, enfim, a trajetória de João do Crato é linda, é grande, né? Mas ele também teve essa importante participação dentro desse contexto da dança com a Elina. E outro nome é Alisson Amâncio, mas esse mais na frente eu falo. Elina encerra suas atividades na academia e em parceria com Daniela, elas criam o primeiro festival de dança profissional, né? E é o primeiro com o nome do grupo Corpos versus Corpos. Ao conversar com a Daniela e com a Elina, né, Daniela deu continuidade ao trabalho com o nome da companhia, mas não com o mesmo formato. O grupo que se encerrou. Quando os bailarinos cada um foi para um canto, que Daniela montou sua academia, ela resgatou a ideia de grupo e montou o grupo Corpos versus Corpos, que acontecia da seguinte maneira. Primeiro ato eram os espetáculos da academia, segundo ato, espetáculos da companhia. De 90, com Daniela e Aldo, Daniele começa a trabalhar essa questão da dança contemporânea e eu deixo bem claro que a Elina, apesar de não fazer parte mais do grupo, digamos assim, ela ainda contribuiu com alguns espetáculos, né? Elina tinha essa pegada mais contemporânea, até porque a formação de Daniela era muito jazz, era balé clássico, né? E aí foi a partir daí que ela também foi trazendo outros profissionais para ministrar aulas para as bailarinas. Em 96 eu entro na companhia de Daniela a convite dela. Eu participo tanto da academia, né, quanto da companhia. E eu tinha 16 anos na época. Foi um período assim importantíssimo na minha trajetória porque eu tive contato com a dança contemporânea. E foi um grupo que viajou, passou em editais, fez um grande diferencial. A gente lotava a Rádio Educadora, que tinha 600 lugares e era lotado. Esses são todos os espetáculos que a Daniela criou, sendo o último Beatos em 2021. Daniela está ao lado, né, marcado com a Pina Bausch, a reitora, professor Fábio Rodrigues e algumas das bailarinas estão nessa imagem, juntamente com outros profissionais da área. Temos alguns folders, alguns materiais aqui. Esse espetáculo foi inspirado no Reisado. Né? O espetáculo anterior que eu mostrei para vocês, Beatos, foi inspirado nas Romarias do Juazeiro. Vários trabalhos de Daniela Esmeraldo tinha como fonte de inspiração as nossas histórias, nossa lenda e nossa cultura. Ela encerra suas atividades no ano 2021. Antes disso, um ano antes, eu já tinha saído da companhia e tinha ido morar fora para também estudar sobre teatro, sobre dança. Poucos anos depois, o Alisson retorna ao Cariri e já estava tendo esse declínio da dança, não estava tendo a mesma fluxo de dança, né? As trocas, os espetáculos, as aulas. E quando o Alisson retorna, ele vem justamente com essa proposta de fomentar. Após concluir seu curso de dança, após manter contato, fazer parte de outras companhias de fora, tanto de Fortaleza, depois Rio de Janeiro, ele construiu uma teia de contatos, amigos, parceiros, e quando ele retornou ao Cariri, na cidade do Juazeiro do Norte, ele montou sua própria companhia de dança e a Associação Dança Cariri. E eu posso falar que a Associação de Dança Cariri foi um ponto-chave nessa mudança e nesse retorno forte da dança. A associação foi tão importante, porque juntamente com a Luciane Maria, que a Alisson abriu a associação juntamente com ela, eles trouxeram grandes profissionais do nome da dança contemporânea, do clássico, do jazz, nomes importantíssimos que fizeram um diferencial no processo de formação dos artistas locais. A gente não precisava mais sair da nossa cidade para se capacitar. A Alisson trazia esses profissionais para cá. E muitos grupos se formaram a partir da abertura da associação. A companhia fez vários espetáculos. Em 2009, no final de 2009, o Alisson me convidou para fazer parte da companhia e eu aceitei.
Fiquei lá por 10 anos. Participei de vários trabalhos, inclusive muitos através de editais de circulação. Um período muito importante e muito bom para o Cariri e para mim. Passo 10 anos na companhia do Alisson. Em 2018, ainda na companhia, eu resolvo lançar meus novos desafios, a empreender. E inauguro o espaço Varanda das Artes. Passo 10 anos na companhia do Alisson, me torno mãe em 2016, resolvo abrir um espaço de arte em 2018, o espaço Varanda das Artes, que tem como propósito oferecer as mais variadas linguagens das artes. Ali também monto um grupo de dança contemporânea e começo a realizar experimentos. Chega a pandemia, acabo saindo da companhia para tentar me dedicar mais ao meu filho e à proposta do Varanda, afinal essa gestora não é fácil. E justamente nesse período em que o país está em crise, né, por conta da Covid, a questão econômica, a questão social, por conta desse desgoverno, por toda essa conjuntura que a gente viveu, o Varanda ele se fragiliza, mas continua mantendo suas atividades mesmo virtualmente. Obrigada. Aqui eu encerro essa primeira etapa e eu espero dar continuidade a essa pesquisa mais à frente. Muito obrigada a cada um de vocês que ajudou nesse processo.